E aí, galera, tudo bem? Professor Charles Gêniges aqui, professor de matemática do curso Evolução. Vamos resolver mais uma leva de questões show de bola com vocês. Hoje, questões sobre porcentagem e matemática financeira da nossa apostila de pré-vestibular, beleza? Escolhi só aquelas questões mais top para resolver com vocês. Questão de número 11, número 15, 16 e 17. Questão show de bola. Então, vamos resolver com a gente a questão de número 11? Uma loja vende seus produtos de duas formas, à vista ou financiado em 3 parcelas mensais iguais. Para definir o valor dessas parcelas nas vendas financiadas, a loja aumenta em 20% o valor do produto à vista e divide esse novo valor por 3. A primeira parcela deve ser paga no ato da compra e as duas últimas em 30 e 60 dias após a compra, ou seja, 1 mês e 2 meses após a compra. Um cliente da loja decidiu comprar de forma financiada um produto cujo valor à vista é de 1.500. Utilize 5,29 como aproximação para a raiz de 28. A taxa mensal de juros compostos praticada nesse financiamento é de quanto? Então vamos ver quanto é que é a nossa taxa de juros compostos. Então é o seguinte, vamos lá. Dados que ele deu da nossa questão de número 11. Vamos deixar logo anotados os dados aqui. Primeiro, ele já deu para a gente a raiz de 28, que em algum momento a gente vai utilizar essa raiz, tá? Ele disse que era quanto? Vamos dar uma voltada aqui, veja no seu vídeo aqui, tá? Raiz de 28 é 5,29. Beleza? E também foi dado que o valor à vista é de R$ 1.500. De R$ 1.500 esse produto, beleza? Tá, só que como é que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 1.500, vai aumentar em 20% e vai dividir em 3 parcelas. Então vamos lá, R$ 1.500. Como é que a gente aumenta 20%? Multiplicamos por 1,2. O que é esse 1,2 aqui, professor? 120%, tá? Que é 20% a mais do que a gente tem. A gente sempre parte da ideia de que a gente tem inicialmente é 100%. Então, 1.500 vezes 1,2, a gente vai chegar em quanto? 1.800. Beleza? Aí esses 1.800 vão ser quebrados em 3 parcelas. 3 parcelas iguais. Então, 1.800 dividido por 3, que é igual a quanto? 600. Ou seja, cada parcela vai custar R$ 600. Só que o que acontece? A primeira parcela ela vai ser paga no ato da compra. A segunda parcela 1 mês depois e a terceira parcela 2 meses depois. O que a gente tem que entender em problemas de juros? Tudo que você paga no ato da compra não embute juros. Então, a parcela que vai ser paga no ato não vai ter juros, gente. Então, o que acontece aqui? Ó? Você tem 3 parcelas de 600. Vou colocar aqui. Ó. Primeira parcela de 600. Segunda parcela de 600, terceira parcela de 600. Beleza? Essa primeira parcela aqui, de 600, ela é paga no ato da compra. Então, essa primeira parcela aqui, a gente não considera juros em cima dela. Somente essas outras duas é que vão embutir juros, beleza? Então, como é que a gente faz? Qual que seria o valor desse produto à vista? 1.500. Só que desses 1.500, tu já está pagando no ato da compra quanto? 600. Então, tu vai fazer isso aqui, ó. 1.500 menos 600. Que vai sobrar ainda quanto para pagar? R$ 900. Beleza? Esses R$ 900 que você deveria ter pagado à vista é o que vai se estender para esses próximos meses. Então, é nesse valor que você vai ter que colocar o quê? Os juros, beleza? Então, o que vai acontecer? Para o próximo mês, esses 900 aqui já vão estar um valor maior, porque a gente vai embutir os juros. Como é que a gente embute juros? Pega os 900 e multiplica por 1 mais I. Professor, que negócio é esse de 1 mais I? O 1 é de 100%. E o I é a taxa percentual. Toda vez que você quer aumentar uma porcentagem, você vai multiplicar por 1 mais I, onde 1 é o 100% que você já tem e o I é a porcentagem de acréscimo, né? A taxa de juros aqui. Ó.
e aí você vai estar aumentando esse valor para o próximo mês. Então, esses 900 vai estar esse valor aqui maior. Só que aí, depois do próximo mês, você já vai pagar uma parcela de quanto? De 600. Então, desse valor aqui que cresceu, tu vai abater 600. Daí a gente vai ficar assim, ó, fazer distributiva, 900 vezes 1, 900, 900 vezes I, 900I, menos 600. Daí vamos ter aqui 900I, 900 menos 600, 300. Isso daqui, como a gente abateu esses 600 reais aqui, ó, isso daqui é o que vai sobrar ainda para a gente poder pagar. Só que a outra parcela, a última parcela, tu vai pagar um mês depois. Então, ainda vai embutir juros nessa quantidade que sobrou aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar isso aqui e vai embutir juros. Vai aumentar de novo esse I. Então, vezes 1 mais I. Tranquilo? Quando embute juros, aí você vai pagar a última parcela. Aí você vai descontar essa última parcela que está faltando. E quando descontar essa última parcela, vai zerar a tua dívida. Então, isso tudo aqui vai ser igual a 0. Aí, olha o que acontece. Vamos fazer a distributiva. 900i vezes 1, 900i. 900i vezes i, 900i ao quadrado. 300 vezes 1 dá 300. Né? E 300 vezes i, 300i. Menos 600. Tudo isso igual a 0. Aí, organizando a nossa equação, ó, 900i ao quadrado, 900i mais 300i, 1.200i, e 300 menos 600 dá menos 300. Tudo isso aqui igual a 0. O que a gente pode fazer? Simplificar essa equação. Vamos dividir toda essa equação aqui por 300. Dividindo tudo por 300, ó, 900i ao quadrado por 300 vai dar o quê? 3i ao quadrado. Mais 1.200i por 300 vai dar o quê? 4i. Menos 300 por 300, 1. Igual a 0. Temos uma equaçãozinha do segundo grau. Olha que legal. Aí vamos para o baixo, cara. Delta igual b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta igual 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 3 vezes menos 1, menos com menos aqui dá mais, 12. E 16 mais 12, quanto é que é? 28. É aí que aparece aquele 28 lá do dado do problema. Ó. Ele deu para a gente que a raiz quadrada de 28 é 5,29. Só que aí continua a equação, né? Achamos o delta. O que vai ser o nosso i? Menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Então, menos 4, mais ou menos a raiz de 28, dividido por 2 vezes a. 2 vezes 3, 6. Aí vai sair duas possibilidades. Lembrando que a raiz de 28 foi dada 5,29. Então, i vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz de 28, que é 5,29, dividido por 6. Se você prestar atenção, dali vão sair dois resultados. Só que um resultado é positivo e o outro resultado é negativo. Só que, gente, vai ter taxa negativa? Não. A taxa vai ser o quê? Positiva. O cara não vai querer sair perdendo que está vendendo o produto. Então, a gente só vai aproveitar dali, ó, o menos 4 mais 5,29. Porque se a gente pegar menos 4 menos 5,29, dá um valor negativo. Então, a gente pode até esquecer aqui o nosso valor negativo. Então, fica só menos 4 mais 5,29, que é quanto? 1,29 dividido por quanto? Por 6. 1,29 dividido por 6. E a gente já pode fazer o seguinte. Para deixar em porcentagem, a gente multiplica logo esse valor por 100. Né? Que aí já vai estar em porcentagem.
E aí o nosso valor final é 129, já multiplicando por 100 a gente anda duas casas, 129 por 6%. Né? Dividindo aqui, ó, vai ficar 20, deixa eu fazer aqui a continha, 129 por 6, 2, 12, 1, 6, 3, 5, 21,5%. Portanto, a nossa alternativa correta se encontra na letra D. Show de bola, né, gente? Que questão maravilhosa, né? Questão aí que envolve, ó, cai numa equação de segundo grau, né? Juros compostos aí. E aí agora a gente vai resolver a nossa próxima questão. Vocês vão ver que é tão bonita quanto a primeira. Então, galera, vamos para mais uma questão show de bola. Outra questão linda, top demais. Vamos lá, questão de número 15. Um casal realiza um financiamento imobiliário de 180 mil a ser pago em 360 prestações mensais, com taxa de juros efetiva de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação dos recursos e o valor da prestação mensal é de R$ 500, mais juro de 1% sobre o saldo devedor, que é o valor devido antes do pagamento. Observe que a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$ 500 e considere que não há prestação em atraso. Vamos seguir aqui, ó. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na 10ª prestação é de quanto? Então vamos lá, galera. Olha só. Eu vou mostrar para vocês, primeiramente, antes de eu resolver a questão, qual é a sacada, porque isso acontece na vida real, tá? Então, olha só, acompanha comigo aqui. É 180 mil. Certo? Só que o que acontece? Ele fala que são 360 prestações. Cada prestação é de 500, mas você ainda vai ter que colocar os juros. Tá, se a gente considerasse só os 500 reais, é como se você estivesse dando o valor de 180 mil à vista. Repara só, se a gente pegar aqui, ó, 360 vezes 500, 0, 0, 0, 3 zeros. C vezes 5, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15, 3, 18. Então, se cada mês fosse só 500 reais, é como se você estivesse pagando quanto? 180 mil, que é o valor que à vista. Você acha que você vai pagar só os 500 reais? Não. Cada mês tu paga os 500 reais e mais os juros, que no caso do nosso problema, ele está dizendo que é 1% do saldo devedor de juros. Então, como é que é esse saldo devedor, professor? Deixa eu apagar aqui, ó. Seria assim. Vamos lá. Ele quer da 10ª prestação, mas antes, só para vocês entenderem, como é que seria o da primeira? Qual que seria a primeira prestação? A primeira prestação, o saldo devedor, como ele ainda não pagou nada, é 180 mil, é o valor total. Então, ele pagaria o quê? 500 na primeira prestação, mais, agora os juros, ó, 1% de 180 mil, que era quanto ele ainda estava devendo, ó, estava devendo tudo ainda. Então, a primeira prestação seria isso aqui, ó, corta 2 zeros e 2 zeros, ficou 1.800. Galera, 500 reais, lembra que eu falei? Seria o valor sem os juros. Mas olha, na primeira prestação, o tanto de juros que ele está pagando, só de juros, ó, 1.800. Então, ele estaria pagando o total de quanto? De 2.300 na prestação, na primeira prestação. Onde só os 500 é o valor sem os juros e 1.800 é só de quê? De juros. É por isso que quando compra financiado, o cara às vezes ele paga o dobro, o triplo do valor do financiamento, né? Porque os juros ele é muito alto. Só que é o seguinte, ele quer saber quanto ele vai pagar em qual prestação? Ele quer saber quanto ele vai pagar na 10ª prestação. E ele pede para considerar que não tem parcelas em atraso. Ou seja, se não tem parcelas em atraso, quando ele for pagar a 10ª, eu já tenho que considerar que ele pagou 9 parcelas. Então, o saldo devedor dele não vai ser mais 180 mil. Tá? Não vai ser mais 180 mil. Eu tenho que tirar desses 180 mil 9 vezes 500. Outra coisa, tu não vai tirar do saldo devedor juros não, tá? Tu só tira os valores das parcelas que seriam sem os juros. É como se cada parcela fosse de 500. Então, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar 180 mil menos 9 vezes 500.
Beleza? 9 vezes, porque são 9 prestações que ele já vai ter que ter pago quando ele for pagar a 10ª prestação. Então vai ficar 180 mil menos 4.500. Beleza? Isso daqui vai dar 0, 0, 10 menos 5, 5, 9 menos 4, 5, 7, 175.500. Ou seja, ó, quando ele for pagar a 10ª prestação, esse daqui é o saldo devedor dele. Então, quando ele for pagar a 10ª, ele vai pagar R$500, que seria o valor da prestação sem os juros, mais 1% desse saldo devedor aqui, que é 175.500. E aí, corta 2 zeros e 2 zeros. 500 mais 1.755, que vai ser igual a quanto? 2.255. Gabarito, portanto, está na alternativa D, letra D. Galera, gostaram? Estão gostando? Se vocês quiserem mais questões, deixa no comentário, pede um conteúdo aí que você quer que eu explique aqui para você, que eu teria o maior prazer em explicar. Curta, compartilhe, divulgue, que é para poder a evolução, no caso, estender mais esse trabalho, ajudar mais vocês. Beleza? Então vamos seguir para mais uma questão. O empréstimo foi feito à taxa mensal de I%, usando juros compostos em 8 parcelas fixas e iguais a P. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a 5ª parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a 6ª parcela. Sigamos. A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é... Então vamos lá. São 8 parcelas, galera. 8 parcelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que o que ele quer fazer? Depois dele pagar a 5ª parcela, ele quer pagar a 6ª e quer antecipar o que está faltando, a 7ª e a 8ª. Isso nós chamamos de amortização. Quando você antecipa a parcela, você chama o processo de amortização. Quando você deixa para pagar depois de um certo tempo, você coloca juros. Quando você antecipa, você vai retirar os juros. Quando você coloca os juros, você multiplica por 1 mais I%. E quando você retira, você divide por 1 mais I%. Você faz o processo contrário. Então vamos lá, o que vai ter acontecido? Ó, ele vai ter pagado a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª. Quando ele chegar na 6ª parcela, ele quer pagar a 6ª, quer pagar a 7ª e quer pagar a 8ª, todas juntas. A 6ª ele vai pagar no tempo dela. Então, quanto é que ele vai pagar na 6ª? P. Beleza? Ele vai pagar o P. A 7ª, ele vai estar antecipando o quê? 1 mês. Para a gente antecipar esse mês, a gente vai dividir por 1 mais I. No caso, I, como ele está representando em porcentagem, a gente pode colocar assim, ó, I%. Beleza? Mais... E a 8ª ele vai estar antecipando quantos meses aqui, galera? 2 meses. Então, se são 2 meses, a gente tem que dividir por esse 1 mais I% 2 vezes, ou seja, 1 mais I% ao quadrado. Então, vai ser P dividido por 1 mais I% ao quadrado. Beleza? A 6ª no tempo dela é o valor normal. A 7ª ele está antecipando o mês, então divide por 1 mais I%. E a 8ª ele está antecipando 2 meses, divide por 1 mais I% ao quadrado. A amortização, beleza? O que a gente faz agora aqui? Coloca o P, que é o fator comum, em evidência. Colocando em evidência, divide cada termo. P dividido por P, 1. Isso daqui dividido por P, ó, P dividido por P é 1, e repete o que está embaixo. 1 mais I%. Mais, isso daqui divide por P, ó, P corta com P, 1, e repete o que está embaixo. 1 mais I% ao quadrado. Portanto, a alternativa correta se encontra na letra A. Gostaram, galera? Galera, curta, compartilhe, deixe seus comentários para a gente saber o que vocês estão querendo. Dá o feedback para a gente,
que a gente vai gravar as melhores aulas para vocês, beleza? Então vamos agora para a nossa última questão de juros compostos, questão de número 17, uma questão top demais também. Então, galera, vamos agora para a questão de número 17, acompanhe aí. Um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente P submetido a juros compostos com taxa I por um período de tempo N produz um valor futuro V determinado pela fórmula V igual a P que multiplica 1 mais I elevado a N. Em um contrato de empréstimo, com 60 parcelas fixas mensais de R$ 820 a uma taxa de juros de 1,32% ao mês, junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Sigamos. Utilize 0,2877 como aproximação para o LN de 4/3 e 0,0131 como aproximação para o LN de 1,0132. A primeira das parcelas que poderá ser antecipada junto com a 30ª é qual das parcelas? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, galera, vamos anotar todos os dados do problema. Vamos anotar. Olha só, temos lá, acompanhe no vídeo lá. Nós temos a taxa, que é o nosso izinho, de 1,32% ao mês. Temos também o seguinte, o valor da parcela é 820. Aí ele deu também alguns logaritmos para a gente. Acompanhe aí na tela o valor dos logaritmos. O LN de 4/3 é igual a 0,2877. E o LN de 1,0132 é igual a 0,0131. O que acontece, galera? Aqui nós temos os dados todos anotados, tá? E agora a gente vai resolver a nossa questão. Show de bola. A prestação é 820. Só que assim, ó, quando ele for pagar a 30ª parcela, ele quer pagar uma parcela junto com a 30ª, uma parcela que vai estar mais lá na frente, desde que o desconto dessa parcela seja superior a 25% do valor da parcela. Tá, o que é isso? 25%. 25% é a mesma coisa que 1/4, gente. Ó, 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, que simplificando é 1/4. Beleza? Então, de uma maneira bem didática, olha só. Nem você viu lá no 9º ano. Pegou um inteiro, dividiu em 4 partes. 1/4, você pinta só uma parte aqui, ó. Então, se eu der um desconto de 25%, ou seja, um desconto de 1/4, eu vou estar tirando 1/4 e vou ficar com quanto? Com 3/4. Se o desconto for maior do que 1/4, maior que 25%, vamos pegar um pedacinho a mais aqui, ó. Se eu pego esse pedacinho a mais, o pedaço que sobra continua sendo 3/4? Não. Vai ser um valor o quê? Menor do que 3/4. Ou seja, o desconto vai fazer com que o valor da parcela fique menor que 3/4 do valor dela. Então, saca só, o que vai acontecer? Quanto é que é a parcela? Todas as parcelas são iguais a 820. Então, você pega 820 e lembra que você vai amortizar, né? Amortizar é retirar o quê? Os juros. Então, você vai dividir por 1 mais o I, né? A nossa taxa percentual. Que é quanto a nossa taxa? 1,32%. Só que 1,32%, gente, é a mesma coisa que 0,0132. Lembra que a gente divide por 100, então a gente anda com a vírgula 2 casas para a esquerda. Só que aí é que tá. Eu não sei qual é a parcela que eu estou antecipando. É uma parcela que está mais lá na frente um determinado tempo. Então, esse tempo aí, eu não sei quanto é que é. Por exemplo, se eu estivesse antecipando uma parcela um mês à frente, aqui seria 1.
Se eu estivesse antecipando uma parcela 2 meses à frente, aqui seria 2 no lugar desse T. Uma parcela 3 meses à frente, aqui seria 3. Mas o que o problema quer é saber é justamente isso. Qual é a parcela mais na frente que eu estou antecipando? Então, eu não sei quanto é que é esse T. Então, ele vai ficar aqui, ó. É o que a gente quer descobrir no final. Beleza? Só que quando eu fizer isso aqui, ó, quando eu der essa amortização, quando eu descontar os juros, esse valor que vai ficar aqui, ele vai ter que ser um valor o quê? Menor que 3/4, né? Porque se a gente der um desconto maior que 1/4, vai ficar um valor aqui menor do que 3/4 do valor da parcela, que é 820. Aqui que está a sacada, ó, armamos o problema. Isso daqui, ó, já foi metade do problema. A parte mais difícil é essa armação aqui, ó, é essa interpretação. Aí o que é que a gente vai fazer? Ó? Tem 820 dos dois lados. Pá, corta. Aqui ficou 1. Então ficou 1 sobre, aqui, 1,0132 elevado a t, menor do que 3/4. Show de bola, né? Aí olha o detalhe, olha o detalhe. Numa inequação, quando a gente tem coisas positivas dos dois lados, repare que os dois lados são positivos, quando a gente inverte a fração aqui, automaticamente esse sinal da inequação também inverte, tá? Então, ó, vou inverter aqui, ó, numerador com denominador. Vou jogar esse cara para cima e o 1 para baixo. Então, vai ficar assim, ó, 1,0132 elevado a t sobre 1, né? Mas o 1 embaixo a gente não precisa escrever. E lá do outro lado inverte também, ó. 4/3. Só que quando a gente faz isso, inverte os dois lados, esse sinal aqui, ele também vai o quê? Inverter. Toda vez que os dois lados são positivos, se você inverte as duas frações, inverte o sinal da inequação. Professor, por que a gente fez isso? Dá uma olhada nos dados. Olha os LNs que ele deu para a gente. O LN de 1,0132, que é o que aparece aqui, e o LN de 4/3, que é o que aparece aqui, ó, do outro lado. Professor, o que é LN? Logaritmo natural, galera. Logaritmo natural. O que acontece? Toda vez, uma dica, toda vez em problema de juros compostos que tu quer achar o tempo, repara que o tempo está no expoente. Geralmente, numa equação exponencial, eu consigo deixar na mesma base, cortar as bases e achar qual é o tempo. Mas nesse caso aqui, eu não consigo deixar na mesma base. Então, a saída para isso é logaritmo, porque tem uma propriedade de logaritmo que eu vou conseguir pegar esse carinha aqui, ó, esse t, e jogar ele para frente do logaritmo. Aí eu tiro ele do expoente e posso encontrá-lo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Tudo que tu faz de um lado, tu faz do outro. Aplica ln dos dois lados. Ln desse lado maior que ln desse lado aqui, ó. Olha que legal. Tudo que eu faço de um lado da equação, eu faço do outro. Aqui a gente faz balanceamento de equação e de inequação também. Aí tu vai usar a propriedade aqui, ó. A propriedade de logaritmo me diz que esse expoente aqui, ele pode vir para frente, ó. E aí vai ficar assim, ó. T vezes o ln de 1,0132 é maior do que o ln de 4/3. Legal, né? E aí, olha só o que acontece. A gente já tem aqueles dados, foi dado no problema. Então, ln de 1,0132 é 0,0131. Só substitui. 0,0131. Maior. E o ln de 4/3? Ln de 4/3 é 0,2877. Aí simplesmente você pega esse cara e joga para o outro lado dividindo. 0,2877 dividido por 0,0131. Mesma quantidade de casas decimais. 4 casas, esquece a vírgula. Então fica 2.877 por 131. Vamos dividir isso aqui. 2.877 por 131. 2. Aqui vai dar 262. 7 menos 2, 5. 8 menos 6, 2, 0. Desce o 7. 257 aqui vai dar, no caso 2 vai passar, 1. 131. 7 menos 1 aqui vai dar 6. 5 menos 3, 2, 1, 0. E aqui daria um 9. 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 3, 27. Vão 2. 9 vezes 1 é 9, 2, 11. Vai dar um valor quebrado. 21,9 aproximadamente. Só que o que acontece, galera? Esse tempo é ao mês. Então, qual que seria o mês que já vai suprir, o mês mais próximo que já vai suprir?
Tem que ser um valor maior que 21,9. Então tem que ser igual a quanto? 22. Só que aí que tá, professor, mas 22 seria a 22ª parcela? Não. Esse 22 que a gente encontra é 22 parcelas na frente da parcela que você vai pagar, pô. E a parcela que você vai pagar é a 30ª. Como tu vai antecipar uma parcela que está 22 na frente, quanto é 30 mais 22? 52, pô. Então, na verdade, você vai pagar, junto com a 30ª, a 52ª parcela. Beleza? Portanto, a alternativa correta é a letra C. Gostaram, galera? Show de bola, né? Galera, não esqueça, curta, compartilhe, tá? Comente, peça os conteúdos que você queira que a gente passe aqui para vocês, que a gente vai fazer esse conteúdo para vocês, vai preparar as questões da melhor forma possível. Beleza, galera? Show de bola e até a próxima aula.